Olá, amigos e amigas queridas, amados irmãos em Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos a esse momento de prece, à luz do Evangelho de Jesus, no nosso Sementes do Evangelho. Vamos então iniciar com uma preparação e prece. Fechando os nossos olhos, que possamos respirar profunda e lentamente, e elevando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nos sintonizando ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, guias e guardiões, a toda a espiritualidade amiga, a egrégora de espíritos que nos auxiliam e orientam o trabalho que ora realizamos, a Ismael, o amado guia espiritual do Brasil, ao divino e amado Mestre e amigo Jesus, e nossa Mãe Divina, Maria Santíssima, aos irmãos planetários dos orbes mais elevados de luz e amor infinitos, benfeitores e servidores do Cristo. Assim, elevados, recebemos as bênçãos amorosas do Pai Celestial, Supremo de amor, poder e sabedoria, que nos envolve e ilumina, abençoa e protege. Agora, envoltos no amor que nos une, retornamos no aqui e agora, alegres e agradecidos pela oportunidade do aprendizado e pelas experiências vindouras para o nosso crescimento e aprimoramento espiritual. Amado Mestre Jesus, grande é a nossa alegria de conhecer a sua boa nova, o seu Evangelho. Sabemos que quanto mais recebemos o conhecimento que nos tira os véus da ilusão e da ignorância, maiores serão as nossas responsabilidades conosco e com o próximo, pois que somos um e a mesma coisa. Assim, Mestre amado, se conosco, hoje e sempre, e que assim seja. E no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler o capítulo 25, Buscai e achareis. Não vos canseis pelo ouro, nos itens 9, 10 e 11. Não vos canseis pelo ouro, nem pela prata, nem por outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois quem trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou povoado que entrardes, informai-vos sobre quem é digno de alojar-vos, e permanecei ali até que deixeis o lugar. E entrando na casa, saudai-a dizendo: que a paz esteja nesta casa. Se a casa for digna, vossa paz virá até ela. Se não for digna, vossa paz retornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, ao sair dessa casa ou dessa cidade, sacudi a poeira de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente que essa cidade. Está em Mateus capítulo 10, versículos 9 a 15. Essas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos quando os enviou para anunciar a boa nova pela primeira vez, nada tinham de estranho naquela época. Estavam em conformidade com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante era sempre recebido na tenda. Mas os viajantes eram então raros. Entre os povos modernos, o crescimento do tráfego criou novos costumes. Só se encontram costumes de tempos antigos em regiões retiradas, onde o grande movimento ainda não penetrou. E se Jesus voltasse hoje, não mais poderia dizer a seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. Ao lado do sentido literal,
Essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Era dessa forma que Jesus ensinava seus discípulos a confiarem na providência. Depois, como nada tinham, nada podia tentar a cupidez daqueles que os recebiam. Era o meio de distinguir os caridosos dos egoístas. Por isso lhes disse: informai-vos sobre quem é digno de alojar, ou seja, sobre quem é suficientemente humano para albergar o viajante que não tem com o que pagar. E esses são dignos de ouvir vossas palavras. É através de sua caridade que os reconhecereis. E quanto àqueles que não quisessem recebê-los nem escutá-los, Jesus disse aos apóstolos para maldizê-los, impor-se a eles, usar de violência e de coação para convertê-los? Não, mas pura e simplesmente disse para irem a outros lugares e procurarem pessoas de boa vontade. Assim, o Espiritismo diz hoje a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não obrigueis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não lanceis anátemas sobre os que não pensam como vós. Acolhei os que vêm a vós, e não incomodeis o que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado por violência, hoje pela brandura. Capítulo 4, número 10 e 11. Que assim seja. Queridos irmãos, neste capítulo Jesus está orientando seus apóstolos, os quais já haviam recebido seu evangelho, já vivenciavam suas orientações, ministravam curas e ajudavam as mais diversas pessoas. Ele os convocava a levar o seu evangelho para outros rincões, outras cidades. Então, com essas palavras e informações, ele os incentivava, ensinava-os a manterem a fé em Deus e na providência divina, que jamais os abandonaria. Assim, eles iriam pregar o Evangelho de Jesus em outras cidades e lugares mais afastados. Ora, eram bem recebidos por aqueles que ouviriam de bom grado e corações receptivos a boa nova do Senhor. E sabendo que os apóstolos nada tinham, não seriam alvo de cobiça por aqueles que os recebiam. Assim também reconheciam e diferenciavam os caridosos dos egoístas e aqueles que são dignos de ouvir as palavras que levavam a conhecer. Não vos canseis pelo ouro implica dizer que a verdadeira propriedade, como diz Jesus, é aquele que a traça não come, é aquela que o ladrão não rouba, é aquela que a ferrugem não corrói. Portanto, nossas verdadeiras propriedades são os nossos bens espirituais, nossos bens intelectuais, o nosso conhecimento e talento criativo. Não vos canseis pelo ouro significa que devemos dar um determinado valor na posse dos bens materiais, sabendo que tudo que nos chega como recurso, inclusive o nosso corpo, são um empréstimo de Deus, nada nos pertence, compreendendo que somos espíritos eternos, vindos do plano espiritual, encarnados num veículo de carne, para uma experiência terrena, onde buscamos nos melhorar, evoluindo moral e espiritualmente. Não canseis pelo ouro, nos leva à reflexão sobre as muitas almas que se cansam pelo ouro, lutam para ter a posse dos bens materiais, não importando os meios e os fins, sejam eles ilícitos ou antiéticos. Porém, o Espiritismo vem nos esclarecer sobre a lei da ação e reação, pois temos a liberdade de semear
em decorrência do nosso livre-arbítrio, mas inevitavelmente vamos nos comprometer com a nossa plantação, colhendo os frutos amargos dos nossos equívocos e invigilância. O Evangelho de Jesus procura pessoas de boa vontade, corações caridosos. O espírita deve sempre agir expondo sua doutrina sempre que for solicitado por alguém, sempre que perceber interesse, mas sem querer transformar o outro em espírita, lembrando que o espiritismo veio para auxiliar a regeneração da humanidade e para isso basta seus princípios serem entendidos, aceitos e vivenciados. Lembremos das palavras do Cristo. Outrora o reino de Deus é tomado pela força, mas com ele, nosso Cristo Jesus, a busca desse reino deverá ser sempre pelo amor, pela persuasão e pelo exemplo. Amado e divino Mestre Jesus nosso, agradecemos-vos a luz que nos concedestes e pedimos que essas lições se gravem em nossas almas. Também pedimos que elas sejam proveitosas a todos os espíritos que conosco compartilharam essa luz. Agradecemos aos bons espíritos que conosco sempre estão e lhes rogamos que nos auxiliem a pôr em prática as instruções que nos deram. Que cada um de nós sinta-se fortificado na prática do bem e no amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas instruções sejam proveitosas aos irmãos espíritos sofredores, ignorantes e viciosos, para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que o Supremo Senhor seja sempre glorificado e Jesus, nosso Divino Mestre e amigo, nos abençoe hoje e por todo sempre, e que assim seja.